Bom, pessoal, nós vamos falar agora de uma coisa que se chama Midrashim, tá? E é uma parte importante da literatura judaica e é uma das partes mais mal compreendidas de todas. E é preciso, é urgente que a gente compreenda bem para não cair em besteira, não fazer bobagem, tá? Então, o que são os Midrashim? Tá? Então, Midrashim, né, vem do hebraico, que é Daleth Resh Shin, que é a mesma raiz de Derashá, né, que é uma exposição de um texto das Escrituras. Tá? Então, Midrashim, né, literalmente são as exposições, as buscas ou os estudos. Tá? Ou seja, o que eles são? Eles são textos e comentários analíticos do Tanar. Tá? Então, o Midrash pega um texto do Tanar, um texto da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica, e comenta esse texto. Tá? Então, eles são essencialmente análises do texto. Tá? Agora, eles se dividem em duas categorias. Tá? Quais são essas duas categorias? Você tem Midrash Halachá, tá? Que são as exposições, né? É o estudo da Halachá, né? O estudo das leis, tá? A exposição das leis, e ele tem por objetivo fundamentar as leis judaicas, em especial as decisões da corte mosaica. Tá? Então, assim, eu tenho lá uma decisão da corte mosaica. Tá? Qual é a decisão da corte mosaica? Vamos dizer o seguinte, que você, então, tenha... Vamos pegar um exemplo aqui, né? Que o José, de repente, alguém pôs uma arma na cabeça dele, né, por exemplo, e falou, viu, José, mate o seu filho. Tá? E aí, nesse caso, obviamente, o Sinédrio vai dizer o quê? Não, você não deve matar o seu filho. Tá? Por que ele diz isso? Quais são as bases das escrituras que justificam que ele não mate o filho? Vou dar um exemplo mais comum, né? Que esse exemplo ainda está muito fora da nossa realidade, mas me ocorreu um outro exemplo que é mais dentro da nossa realidade. Tá? Vamos pegar aqui o dia das expiações, o Yom HaKippurim. Certo? O Yom HaKippurim, se você faz um jejum e você passa mal, o que você deve fazer? Se você está em jejum e você começa a passar mal, o que você deve fazer? Segundo a lei judaica, segundo a halachá, você deve comer. É obrigação você comer. Por que é obrigação comer se você estiver passando mal num jejum? Por quê? A vida é mais importante, né? Então, a sua saúde é mais importante, você permanecer vivo é mais importante do que você jejuar. Ok? Mas como você justifica isso na Torá se a Torá não fala fareis o jejum e caso vós estejais se sentindo mal, né? Vos sentindo mal, então vós comereis. A Torá não fala isso. Tá? Então, como é que você justifica isso? Se a Torá não fala isso? Qual é a justificativa que você dá para poder dizer isso? Né? Assim, não, você, nesse caso você vai comer. Tá? Então, né, o Sinédrio ele vai dizer, né, a corte mosaica vai dar uma deliberação, né, assim, que é transmitida oralmente. Ok, a halachá manda. Mas em que a halachá se baseou? Porque eu também não tenho a obrigação de seguir cegamente os tribunais de Israel se eles não estiverem andando de acordo com a Torá. Isso é dito, inclusive, pela halachá. Tá? A própria halachá se autolimita nesse ponto. Se você sabe que alguma coisa
é contra a Torá e os juízes de Israel mandam você fazer aquela coisa contra a Torá, você não deve fazer se você tem certeza que está contra a Torá. Tá? Então, vamos dizer, eu preciso ter uma justificativa que me fundamente isso. Tá? Veja, o objetivo não é falarmos de Yom HaKippurim. Tá? O objetivo aqui, o Yom HaKippurim, é um exemplo para a gente entender, senão a gente não vai entender o que é Midrash Halachá. Tá? Então, o Sinédrio vai ler vamos dizer assim, vai ler a pergunta que alguém fez, viu? Se eu estiver passando mal, o que eu faço? Eles liam, eles debatiam entre eles e eles davam a justificativa. Mas a justificativa, ela era baseada nas escrituras. Então, para fundamentar a halachá, eles faziam uma exposição. Eles faziam um midrash halachá. E tinha regras para fazer esse midrash halachá. Mas o midrash halachá era exatamente isso. Era pegar essas indagações que eram feitas e fazer uma exposição. Então, qual seria o midrash halachá aqui para eu dizer que se uma pessoa está passando mal, ela deve comer no Yom HaKippurim, né? Ou se para participar do Yom HaKippurim, né, caso tome remédio, essas coisas, ela tem que consultar um médico. Como é que eu justifico isso? Muito simples. A Torá diz, né, ela dá os mandamentos, o Eterno deu os mandamentos, né, e diz para o povo de Israel, por eles vivereis. E aí os sábios disseram, por eles vivereis, não morrereis. Percebe? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o texto que fala que esses mandamentos que foram dados são para a vida e através desse princípio de que os mandamentos são para a vida e não para a morte, então a vida, a preservação da vida é mais fundamental do que, por exemplo, o ato de jejuar e outros, né? A guarda do Shabat, né? Você está precisando ir para o hospital, você vai para o hospital e por aí vai. Isso, pessoal, é um midrash halachá. Entenderam a lógica? Entendeu a questão? Tá? Vou dar um outro exemplo para vocês, que eu costumo dar também esse exemplo. Né? As mulheres, na antiguidade, ficavam cozinhando o dia inteiro na festividade bíblica. Né? Aí, o Sinédrio proibiu de se fazer comida que não possa ser feita antes. Né? Só pode fazer comida que só fica boa na hora. Tá? Comida que pode ser feito antes, deve ser feito antes. Por que o Sinédrio instituiu isso? Para as mulheres não ficarem de fora da celebração. Ficava lá o bonitão do marido, né? Lá na sala, no sofá, e a mulher cozinhando para aquela penca de pessoas. Tá? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e disseram, não, a festa bíblica é um ato de alegria. As mulheres não estão alegres desse jeito. Então isso justifica a halachá. Tá? Então o midrash halachá é um estudo das escrituras com o objetivo de fundamentar uma interpretação ou uma deliberação do Sinédrio. Tá? Né? Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Eliyahu Hanavi, né? O profeta Elias, o que ele faz? Ele sacrifica fora do local sagrado, fora do templo. Como é que você justifica isso? Aí o Sinédrio disse, não, Eliyahu entendeu que era mais importante combater a idolatria do que não sacrificar no local sagrado, por N razões, essa. E aí faz-se Midrash Halachá. Entenderam o que é Midrash Halachá? Sim ou não? É uma justificativa no texto. Tá? Basicamente é isso. Quando vocês pedem, né, pedem para tirar uma dúvida que vai mais do que simplesmente dizer sim ou não, né, vocês esperam que seja fundamentado na Bíblia. Tá? Basicamente vocês estão pedindo, entre aspas, tá, algo como semelhante a um Midrash Halachá. Tá? Muito bem. Agora, tem caso de Midrash Halachá que foi feito depois
da decisão. Tá? Por quê? Porque como essa decisão era oral, era transmitida oralmente, teve decisão que eles perderam o histórico do porquê. A própria Mishnah, que a gente estudou no primeiro capítulo da aula, né, primeira aula, a própria Mishnah às vezes fala, olha, é assim, e não fala por quê. Então, alguns sábios posteriores tentaram fazer o que a gente chama de engenharia reversa, né? Engenharia reversa foi o que a Coca-Cola fez com a Pepsi. Perdão, que a Pepsi fez com a Coca-Cola. O que a Pepsi fez? A Coca-Cola foi lançada, né? Era um refrigerante de sucesso, a Pepsi pegou e falou, bom, vamos pegar essa Coca-Cola, vamos tentar ver o que tem aqui. Ah, aqui tem gás. Aí o outro fala, aqui tem açúcar. O outro fala, olha, aqui tem cafeína. O outro fala, olha, tem noz de cola, por isso chama Coca-Cola. O outro, tem cocaína, seja lá o que for. Tá? Então tá bom, então vamos tentar montar uma fórmula parecida. Tá? Então, isso é engenharia reversa. Tá? Então tem caso de comentarista que fez engenharia reversa nas decisões do Sanhedrin. Não se sabe por que o Sanhedrin instituiu que a gente deve, sei lá, vamos dizer, acender a lâmpada de Shabat, né? Aí alguém poderia, isso não é um exemplo literal, tá? Tô especulando aqui, estou fazendo um exemplo fictício. Aí alguém olharia e falaria, não, Shabat é dito que é deleitoso, né? Tá lá os profetas. Não é deleitoso comer no escuro, então por isso acende-se a lâmpada de Shabat. Tá? Então esse seria um exemplo de um Midrash Halachá. Então às vezes o Midrash Halachá ele também foi feito ao contrário, para entender o que os sábios do passado falaram. Às vezes tem isso. Tá? Então tem Midrash Halachá que às vezes você tem divergência. Né? Então, por exemplo, eu posso achar que a lâmpada de Shabat foi para isso. Aí o Hélio, ele acha que não. Né? Ele fala assim, não, o deleite, né, aqui não tem nada a ver com a lâmpada de Shabat. A lâmpada de Shabat é para que você veja um fogo aceso e se lembre que você não pode acender um fogo depois do Shabat. Tá bom, ele fez um outro Midrash Halachá que discorda do meu, né, mas tenta enxergar o motivo daquela decisão. Isso é feito, volto a dizer, quando se perdia o histórico da decisão e do porquê da decisão. Algumas decisões a gente conhece, a gente sabe porquê, outras não. Tá? Bom, então isso é Midrash Halachá. Ficou claro o que é Midrash Halachá? Sim. Sim ou não? Ok? Muito bem. Tá? Aí você vai ter, né, o Midrash Agadá ou Hagadá. Tá? O Hagadá não é o nome que se dá lá no Pessah, né? A gente não acabou de ver, né? Sim, mas é isso mesmo, porque Hagadá, né, é uma história, né? E aqui no Pessah é uma história, né? Se você seguir o jantar do Pessah, é uma história que está sendo contada, tá? Então, por isso tem o mesmo nome, tá? Então, Midrash, como a gente viu, é um estudo, basicamente. Midrash Hagadá. Hagadá é uma história, então é o estudo de uma história. Tá? E aí o que é o Midrash Hagadá? Ele é um conjunto de homilia, sermão, parábola, folclore e histórias, utilizados pelos antigos como recursos para ensinar algum conceito à população. Tá? Então, isso é o Midrash Hagadá. Tá? Às vezes o Midrash Hagadá é chamado só de Midrash. Tá? Mas o Midrash é um conjunto de sermões. Imagina que você tivesse, por exemplo, né, você ganhasse, o seu pai era pastor, né, de uma igreja e o seu pai escreveu um monte de sermão num caderno e deixou para você. Né? Você tem aquele conjunto de sermões do seu pai, né? Aquilo ali, vamos dizer assim, é parecido com o que o povo judeu tem e que é o Midrash Hagadá ou Midrash Agadá. Tá? Então são sermões, são folclores, parábolas. Tá? Agora, o grande problema é que tem muita gente hoje em dia que toma Midrash
como se Midrash fosse exegese ou como se Midrash fosse documento histórico, né? Então, assim, se você pegar os Midrashim, eles pegam a história da Torá e aumentam em 800 vezes, mas não quer dizer que aquilo aconteceu daquela forma, tá? É uma licença poética usada para se fazer um estudo, né, vamos dizer, no sentido aí de ensinar alguma coisa para o povão, tá? Então, normalmente não é literal isso aqui. Vamos falar então agora do Midrash Halachá. Vamos terminar de entender o Midrash Halachá e a gente vai encerrar por hoje, tá? Na aula que vem a gente vai falar de Midrash Haggadah e vai falar de comentários e outros. Bom, então, originalmente, eles eram explicações exegéticas transmitidas oralmente pelos juízes da corte mosaica para gerações vindouras. Tá? Eu vou falar disso, Hélio, não hoje. Tá? Eu vou falar do Midrash Haggadol e do Midrash Hakatan. Tá? Então, mas não hoje. Então, assim, a exemplo das demais tradições orais judaicas, em dado momento foi transposto para o papel, tá? Foi escrito. Tá? Então, assim, os juízes de Israel, eles decidiam alguma coisa. E aí vinha um novo juiz, se sentava lá e perguntava, viu, por que vocês decidiram isso? Eles falavam por causa daquilo outro. E isso ia sendo passado de geração em geração. Num dado momento, a gente já viu lá na primeira aula, isso foi escrito. Tá? Como a Mishnah não traz muitas explicações sobre suas leis, diversos Midrashim surgiram posteriormente para esclarecer a fonte da Halachá ou para dar a ela maior fundamento. Tá? Então, no Midrash Halachá, você tem as duas coisas. Você tem explicações que foram ouvidas da corte mosaica e você tem explicações de gente tentando entender ou tentando recuperar por que a corte mosaica decidiu o que decidiu. Tá? Então, é importante compreender que nem sempre um Midrash Halachá é o verdadeiro motivo que levou à lei. Em alguns casos, é uma tentativa posterior de explicar um posicionamento do Sanhedrin. Foi o exemplo que eu dei, né? Como se, por exemplo, eu tivesse tentado explicar por que da luz de Shabat, né, da lâmpada de Shabat, e o Hélio também tivesse tentado explicar a mesma coisa. Cada um tentou explicar do seu jeito, né? E, na verdade, a decisão do Sinédrio pode ter sido uma terceira opção. Pode não ser nem o que eu disse, nem o que ele disse. Tá? Ou pode ser que o que eu estou escrevendo é o que eu me lembro que a corte mosaica falou. Tá? Bom, normalmente, tá, as Midrashé Halachá, né, plural de Midrash Halachá, quer dizer, os estudos da lei, né, eles estão espalhados, só para ficar mais bonito, mais difícil, eles estão espalhados em diversas obras judaicas. Tá? Então, elas se dividem geralmente em duas escolas de pensamento. Tá? Então, você tem as escolas, né? A escola de Rabi Ishmael, tá? E você tem a escola de Shimon ben Yochai. Essa segunda, salvo engano, ela é posterior à primeira, tá? Salvo engano. Então, assim, esses Midrashim, você não vai encontrar uma obra dizendo, este é o Midrash, tá? Não, você vai encontrar... Esse é o Midrash Halachá, quero dizer. Né? Então, assim, não. Você vai encontrar isso diluído. Tem coisa que está na Mishnah, tem coisa que está na Baraitá, tem coisa que está na Guemará, tem coisa que está em outros lugares. Tá? Mas, basicamente eles estão divididos entre essas duas escolas de pensamento. A de Rabi Ishmael e a de Shimon ben Yochai. Tá? E eles têm, então, os comentários das leis de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Shaul, cadê Gênesis? Gênesis não é um livro de lei, né, de leis. Ele é um livro basicamente narrativo, tem muito pouca coisa de lei. E aqui a gente está falando de estudo de lei. Existe Midrash de Gênesis, mas é Midrash Haggadah, não Midrash Halachá. Halachá é lei.
e a lei, né, a Torá começou a ser dada no Êxodo, tá? Então você vai ter em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Bom, a escola de Rabi Ishmael tem um texto de Êxodo que é a exposição, chamada de Mehiltá, tá? Quando você vê escrito Mehiltá, só Mehiltá é a da escola do Rabi Ishmael. Quando você vê escrito Mehiltá de Rabi Shimon ben Yochai, aí é a exposição da escola do Rabi Shimon ben Yochai. E, em muitos casos, eles divergiam, né, como a gente falou. Tá? Levítico, a escola de Rabi Ishmael, a gente não tem registro, tá, de comentário de Levítico da escola de Rabi Ishmael. Mas a gente tem da escola de Rabi Shimon ben Yochai, tá? Que é o Sifrá, tá? Também conhecido como Torath Kohanim. Tá? Tem uma boa pergunta, né, do Adecilde aqui, né? Se as leis noaicas não vêm desde Bereshith. Na verdade, a única lei noaica que vem de Bereshith é a lei que proíbe comer animais vivos, né? Tá? Dilacerados vivos, né? No sangue da vida. Tá? Por que isso? Está lá nas aulas do curso de monoteísmo noaico, salvo engano, aula de número 2 ou 3, eu falo isso, eu explico isso. Tá? Que a maioria das leis noaicas são intuitivas, elas não são leis que foram deixadas na forma de lei. Mesmo que fossem, né, tem muito pouca lei em Gênesis. Você tem a circuncisão, você tem essa lei para Noé e acabou, né? Você não vai ter muita coisa. Tá? Agora, você tem, comparado com Êxodo, né, que Êxodo aí diz mais ou menos aí, Êxodo 12 em diante, você vai ter muita lei. Levítico inteiro, Números, né, Deuteronômio, tá? Por isso que acontece. Bom, então quando vocês ouvirem Sifrá, José, e não é, tá? E não é. Assim, a gente vai falar melhor disso quando falar do Zohar, tá? Ele perguntou se o Shimon ben Yochai é o mesmo do Zohar. Na verdade, assim, diz o Zohar que mas isso é muito controverso, isso é muito polêmico, tá? E quando a gente falar do Zohar, a gente vai falar do porquê que é assim, tá? Bom, então se vocês virem o termo Sifrá, vocês já sabem que é o Midrash Halachá da escola de Shimon ben Yochai para o livro de Levítico. Quer dizer, é um comentário explicando como é que a corte mosaica chegou às conclusões que chegou sobre as leis do livro de Levítico, né? E a Mehiltá? A Mehiltá é um comentário de como a corte mosaica chegou às conclusões que chegou sobre as leis que estão no livro de Êxodo, tá? Aí você vai ter o Sifré e o Sifré Zutá, tá? Então, não tem Levítico, não sobreviveu da escola de Rabi Ishmael, né? Tem o Sifrá, o Torath Kohanim. Torath Kohanim é um dos nomes antigos para o livro de Levítico, né? Que é a instrução dos sacerdotes, né? Torath é a instrução de Kohanim, sacerdote, tá? Então, por isso que é chamado assim. Então, se você vir Sifrá, você já sabe que se refere às leis de Levítico, tá? Números, você vai encontrar no Sifré, que é da escola de Rabi Ishmael, ou no Sifré Zutá, que é a escola de Shimon ben Yochai, tá? E de Deuteronômio, você vai ter o Sifré Devarim, na escola de Rabi Ishmael, e o Midrash Tanaim, tá? Em Deuteronômio, tá? Sifré, né, significa, vamos dizer assim, cifrar, na verdade, né, seria o termo aramaico para livro, tá? Sifré seriam livros, né, os livros que dizem respeito a números, tá? E Tanaim, né, vocês lembram da aula passada, se refere aos mestres, né, aos professores de Israel. Então aqui você vai ter, né, vamos dizer, as exposições dos professores de Israel, você já sabe que se refere às leis de Deuteronômio, tá?
E é nesses textos, nos Midrashim, né, de halachot, né, de leis, que você vai encontrar duas regras exegéticas, né, que é as 7 regras de Rabi Hillel e as 13 regras de Rabi Ishmael. Eu não vou explicar essas regras hoje porque não é uma aula de exegese, tá? Mas quando você ouvir falar disso, normalmente está falando de um midrash halachá, né? De um midrash sobre as leis. Por quê? Porque o midrash sobre as leis ele é mais importante do que os sermões, os folclores. Então ele tem que ter regra, né? Não é festa do caqui, cada um sai interpretando do jeito que bem entende. Tinha regras de interpretação, né? Que são as regras de Rabi Hillel e de Rabi Ishmael, que são as regras que a gente conhece, tá? As principais. Tem mais uma outra que é menos conhecida também, mas que são 32 regras de alguém, eu não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, as principais para os Midrashim são essas duas, tá? Não, Felipe, você não vai encontrar você não vai encontrar uma obra, né, Midrash Halachá. Talvez alguém possa ter compilado, mas está diluído, tá? Está diluído no Talmud, principalmente, tá? No Talmud babilônio, está diluído na Baraitá, na Mishnah. A Mishnah tem pouco, mas pode ser que tenha alguma coisa ali. Então, você vai encontrar muita coisa no Talmud Bavli, no Talmud babilônio, tá? Mas está diluído. Você não tem uma obra coesa que tenha esse título. Talvez você tenha depois alguém que pegou e juntou, tá? Mas no geral foi sobreviver o que está no Talmud, tá? Ok? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Esse é o mais complicadinho de entender, né? Que é o Midrash Halachá. Mas você não precisa saber tudo, basta entender, né? Basta lembrar que se você lê Mechiltá, né, você está vendo um comentário das leis de Êxodo, né? Sifrá é um comentário das leis levíticas, né? Para você não ficar boiando, tá? Para você entender que isso aqui são comentários sobre leis, né? E as leis são muito importantes, obviamente, né? Porque a lei o povo tinha que seguir uma só, não era a festa do caqui, cada um segue a lei que quer, que é diferente da interpretação da narrativa, né? Hoje dei um exemplo para vocês na aula anterior de como você tem o Targum Yerushalmi e alguns comentaristas como Rashbam, por exemplo, que entendem o contrário do outro sobre por que Miriam e Aharon fizeram fofoca sobre Moshe, né, sobre a mulher cuxita. E Rashbam e outros entendem que era porque ela não era israelita, né? E aí eles estavam condenando Moisés por se casar com uma mulher que não era israelita. Já o Targum Yerushalmi fala o contrário, uma das versões, né? Fala o contrário, que na verdade eles reclamaram porque Moshe rejeitou a mulher cuxita por ser estrangeira. Quer dizer, é o extremo oposto do que o Rashbam entende. E aí você não tem problema. Se cada um fala uma coisa, não tem problema, porque a interpretação de cada um, a interpretação é livre, né? Agora, a aplicação da lei é que é mais complicado. Como é que você vai aplicar a lei que diz qual é a ave que é kasher e qual ave que não é kasher para o santuário, para sacrificar no santuário, né? Aí eu chego lá com um pavão. Aí chega alguém e fala, pavão não é kasher. Aí o outro fala, é kasher sim. Aí o outro fala, não, pode ser kasher se for assim, assim, assado. Está armado, né, o circo. E não dava, né? Você tinha que ter uma lei única seguida pelos juízes de Israel, tá? Então, por isso você tem regras mais conservadoras com relação a Midrash Halachá, tá? Sim, você vai encontrar referências ao Sifrá no Talmud, entendeu? A gente não tem mais a obra Sifrá, salvo engano, tá? Talvez alguém possa ter feito uma compilação posterior, tá? Mas o que tem está preservado no Talmud. Até a Mishnah, na verdade, né? Assim, a gente sobreviveu a nós através da Academia de Surá, tá? Que citou a Mishnah no Talmud, né? Por exemplo, tá? Bom, então, pessoal, nós encerramos a aula de hoje, tá? E essa aula vai continuar na parte
4. Né? Eu disse para vocês aula passada que eu não tinha certeza de quantas aulas a gente ainda teria sobre este tema, né? Mas eu creio que vai ser necessário pelo menos mais uma aula, né? Pode ser que chegue a 5, eu não sei. Né? À medida que eu estou fazendo o material, tem um momento que eu falo, não, chega, é muita informação. Né? Mas eu espero que vocês estejam aprendendo bastante, né, com essas aulas, porque o tema da literatura judaica ele é complexo. E se você não tiver um estudo sobre essas fontes, você acaba se perdendo, né? Peraí, mas o que é Megilá mesmo? E Sifrá? E falando, isso aqui está na Megilá, isso aqui está no Sifrá, isso aqui está no Midrash, está no Rumá. Pronto, né? Fica uma confusão danada, tá? Mas vamos continuar entendendo para que vocês, inclusive, tenham isso de referência, tá bom? Muito obrigado!